Fala galera, beleza? Então, como na enquete a votação para a gente fazer um vídeo sobre o caso clínico do nosso paciente, né? Que sofreu uma amputação, né, de todas as suas falanges do primeiro ao quinto metatarso do pé direito. Essas amputações aconteceram em decorrência de alterações, principalmente vasculares, causadas por uma doença metabólica, né? O paciente é diabético. E associado a isso também, o paciente desenvolveu uma neuropatia diabética, sabendo que a neuropatia diabética acaba sendo precursoramente um grande risco, porque as alterações somestésicas, principalmente a nível plantar e a nível dos dedos, né, qualquer relação pressórica aumentada pode levar, né, a uma gênese aí principalmente de úlceras por pressão ou úlceras neuropáticas associadas a isso, né? Então aqui no exame estático do paciente, o que nós já conseguimos evidenciar, né? As relações pressóricas do retropé, do médio-pé, que são os dados de superfície, e do antepé, lembrando que no antepé direito, pela amputação dessas falanges, né, do primeiro ao quinto metatarso, nós temos aqui as relações pressóricas relacionadas às cabeças metatarsais, onde nós observamos já basicamente que na região do raio central ou do terceiro metatarso, na cabeça do terceiro metatarso, nós já vemos um pico pressórico aumentado, que, claro, nesse caso, como vamos palmilhar o paciente, torna-se de extrema importância para que nós consigamos fazer, nesse caso, nessas regiões, pontos de alívio que possam minimizar no futuro, né? Trazendo conforto a esse paciente, lembrando que as palmilhas para os pés diabéticos, elas têm que ser palmilhas que tragam extremo conforto, que, claro, melhorem a sua dinâmica de marcha e capacidade funcional, e relacionado a isso nós conseguimos fazer também pontos pressóricos de alívio, né? Percebemos que temos aqui uma incidência de forças pressóricas onde o paciente apoia mais o seu peso no calcânio da perna esquerda e no antepé da perna direita, isso também em decorrência desse lado, além da amputação, de uma dismetria de membros inferiores verdadeira que ele tem à direita. Conseguimos ver nos dados ao lado justamente isso que nós estamos falando, né? Um paciente que acaba se equilibrando um pouquinho mais atrás, lembrando que nós nos equilibramos como um pêndulo invertido, onde esse pêndulo invertido, os nossos pés formam uma base, né? E nós oscilamos, claro, também controlados por isso, pela nossa oculomotricidade, pelo nosso controle motor, estratégias neurosensório-motoras associadas a isso, controle de massa, controle de centro de massa corporal em relação às forças gravitacionais e também, claro, temos uma oscilação antero-posterior e látero-lateral para uma organização espacial que também está diretamente relacionada ao sistema vestibular. Percebemos que nos dados de superfície, eles têm praticamente 50-50, né, de apoio, quer dizer, é um paciente que dentro da condição, na forma estática, ele até está bem equilibrado, tá? Passando para os dados estabilométricos, o que nós percebemos, né? O que nós conseguimos ver aqui em cima são os dados relacionados à velocidade do centro de pressão. Quanto maior for o dado dismétrico, e aí associam-se duas coisas, a dismetria relacionada a isso e, claro, também associado à questão de amputação, que tirou uma base de apoio ampla do antepé desse paciente, que fez com que ele precisasse se organizar de forma estabilométrica. Então nós percebemos que principalmente no início do exame o paciente tem alguns picos pressóricos oscilatórios maior, mas no âmbito geral, né, entre velocidade de comprimento, largura e área, velocidade lateral e anteroposterior, o paciente até que apresenta um bom padrão estabilométrico na estática. Quando corroboramos isso com os dados principalmente, né, dinâmicos, é onde nós vamos ver as condutas que nós vamos adotar de acordo com principalmente elementos que vamos precisar colocar nessa palmilha para que tragamos para esse paciente uma capacidade funcional melhor e que possamos dar pontos de alívios em pressões específicas, né? Então nessa região, principalmente do médio pé, dois elementos são muito bem datados até cientificamente como para usarmos principalmente para tirarmos pressão da região do raio central, seja ele o botão flexor ou o botão retrocapital, e a barra retrocapital também tem uma grande indicação nessa região para que possamos diminuir uma incidência de força na dinâmica, principalmente no raio central, em um paciente diabético que já faz uma hiperpressão na cabeça, né, no raio central, na cabeça do terceiro metatarso, e isso na frente nós precisamos proteger porque pode ser um precursor de fazer uma úlcera neuropática relacionada a isso devido à própria diabetes, né? Então o que nós vemos que principalmente do lado direito, né, agora vocês vão ver esses dados num gráfico de força e vão ver esses dados na dinâmica, onde eu vou explicar qual é o nosso raciocínio de atuação nesse tipo de caso, nós vemos que até existe uma boa adaptação, onde do lado da perna longa ele acaba fazendo um processo de pronação, né, o segundo rolamento mais eficiente, a resposta à carga mais eficiente, e como ele tem um déficit de dorsiflexão em cadeia cinética fechada, que nós também fazemos testes cinéticos funcionais,
e conseguimos ter esses dados quantitativos para corroborar, depois com o uso da palmilha, com exercícios específicos que vamos usar para o FootCore, lembrando dos 3 sistemas, passivo, ativo e neural relacionado a isso, o que nós vamos ver aqui no gráfico de força é justamente o quê? Se vocês forem reparar no primeiro gráfico de força aqui do pé esquerdo, ele tem logo uma relação de diferença, principalmente nos 3 componentes que nós vamos relacionar. O primeiro componente desse pico, né, é a entrada na marcha, quer dizer, o choque do calcanhar. O segundo componente disso é a resposta à carga, dorsiflexão em cadeia cinética fechada, onde vão se levar aos movimentos principalmente de pronação, uma subtalar, que pode ter uma tendência um pouco mais valgizante, um talos anterior interno com um calcâneo póstero externo e um drop adaptativo desse navicular em relação a isso. E como vemos aqui no final do gráfico, vocês vão reparar logo a diferença no terceiro rolamento, que é a impulsão. Então, lembrando, primeiro rolamento, choque do calcanhar, segundo rolamento, resposta à carga, terceiro rolamento, a fase de impulsão. Um paciente que não tem o hálux, então é um paciente que ele já faz uma pronação tardia e acaba cisalhando principalmente essas cabeças metatarsais para conseguir fazer na hora da marcha uma impulsão mais eficiente, e como existe esse déficit, ele acaba compensando isso com um pouco mais de flexão de joelho para gerar um torque de marcha mais eficiente no membro inferior como um todo. Tá? Quando vamos especificamente ao vídeo, agora vocês vão entender todos esses processos que nós viemos falando antes, né? Então nós vamos começar aqui mostrando o vídeo do pé esquerdo, aonde vocês vão conseguir evidenciar especificamente como funcionou todas as adaptações dele. Então, o gráfico aqui em cima demonstra aquilo que a gente falou antes: choque do calcanhar, resposta à carga e impulsão. Vamos entrar na marcha. Choque do calcanhar, percebemos logo que ele tem uma tendência um pouco maior à pronação, se vocês forem ver logo a linha de incidência de força vindo mais para a região do primeiro raio do arco longitudinal medial. Quando ele chega a esse ponto do primeiro pico, é onde nós temos aqui agora o contato todo desse pé na marcha, lembrando que na corrida nós temos um duplo voo e na marcha nós temos um duplo apoio, né? Quando ele chega nesse pico é onde nós vamos começar a ter o quê? Um deslizamento tibiotársico agora, para que ele consiga efetuar o movimento que vai relacionar-se à pronação. Ele faz uma pronação até bem legal do pé esquerdo, o que também acaba diminuindo funcionalmente, né, a perna, que já é mais longa, por uma adaptação de descida e subida desse arco plantar. Acaba fazendo um pouco mais de apoio pelo raio central e pelo hálux para conseguir fazer lá a sua impulsão e completar o ciclo elíptico da marcha desse lado. O outro lado, justamente o lado que a gente tem a amputação, vocês vão ver que ele tem uma adaptação claramente muito diferente. E se vocês forem olhar o gráfico aqui ao lado, a primeira coisa que nós vamos reparar é ele passa muito mais tempo na fase do choque do calcanhar, justamente porque devido ao déficit de deslizamento tibiotársico e, consequentemente, um processo de pronação não tão eficiente quanto o outro lado, e a dismetria que corrobora a ele ter um apoio mais para o arco longitudinal lateral nos componentes do varo, para que adaptativamente de forma neurosensório-motora ele consiga alongar esse membro inferior pela posição dos pés em relação a isso. Então, quando nós entramos especificamente na marcha, o que nós vamos ver é que ele vem fazendo um apoio pelo arco longitudinal lateral, até ele chegar e fechar esse ciclo lá em cima. Nós percebemos, ó, as regiões aqui de quarto e de quinto meta, né, do arco longitudinal lateral com um pico pressórico bem aumentado. Quando ele vai fazer os elementos a partir de agora, choque do calcanhar, e fazer a resposta à carga, o pé entra como um todo e ele sobrecarrega muito a articulação patelo-femoral, justamente por não ter conseguido, claro, devido às adaptações em decorrência das suas amputações, fazer de forma eficiente esse processo de pronação. Quando ele vem agora para a fase final, choque do calcanhar, resposta à carga e o terceiro rolamento, a impulsão, nós percebemos que ele tem, ó, incidências de forças laterais, onde ele vai exercer principalmente na região, ó, do terceiro meta, né, onde a gente viu aquele pico pressórico lá aumentado, cisalhando essa região, como compensação para que ele possa fazer essa impulsão e sair da marcha com o máximo de eficiência dentro da adaptação que ele próprio teve, né? Então, quais são as nossas escolhas aqui? Vamos fazer uma palmilha moldada sem carga,
com todos os elementos específicos relacionados principalmente a pontos de alívio na região da cabeça do terceiro meta, né? A minha escolha no caso dele, até porque ele é um paciente que tem uma neuropatia diabética, então tem uma alteração somestésica muito importante na região plantar bilateral, né? Em decorrência da diabetes, foi justamente elegermos um botão retrocapital, ou também que era conhecido como botão flexor. Não precisa se corrigir a dismetria, o navicular drop test. O drop do navicular esquerdo compensa a dismetria da perna direita, então ele nesse quesito está super bem adaptado. Vamos trazer aqui nos dois calcâneos principalmente pads de poron, que é um elemento ótimo que nós usamos para absorção de impacto, cobertura dupla, né? Uma cobertura em plastazote, uma cobertura em EVA, para que possamos trazer conforto e funcionalidade para o nosso paciente. Beleza? Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e até breve.